Olá, caríssimos. Hoje eu vou falar sobre mais esse livro aqui, que é um dos grandes clássicos do cristianismo, Temor e Tremor, do Søren Kierkegaard. É um livro assim que é um clássico, né? Extremamente importante. Essa minha edição aqui que eu tenho, só para já comentar, né? Uma edição que tá bem acessível, bem fácil. Eu gostei da tradução, tá? Da Lebooks editora. Tá até barato na Amazon no momento. Acho que é fácil de encontrar. Só para introduzir quem que é Kierkegaard aí, principalmente as ideias dele, que eu acho que é importante, por antes de você entrar nesse livro, o Kierkegaard, então, ele é considerado o precursor do movimento existencialista no século XIX, né? Ele nasceu em 1813 em Copenhague, na Dinamarca, e começou a publicar em 1843, portanto, aí, né, 30 anos de idade. E uma das suas principais ideias que é diferenciar, que é até importante para você entrar nesse livro, Temor e Tremor, né, porque esse é o, se não me engano, o segundo ali, ou o terceiro livro, né, antes ele tem um outro livro aí, ou Isso ou Aquilo, que é onde ele introduz a ideia dos estágios, né, o estágio estético, o ético e religioso, que é bastante importante, inclusive, para entender, né, essa obra aqui que eu estou comentando. Então, assim, vale a pena alongar cada um, né? Explicar um pouquinho cada um desses estágios. Então, primeiramente, para o Kierkegaard, a vida do esteta é marcada por banalidades, termina em miséria, tédio e desespero. Então, ele é um nihilista, um relativista e um alienado. O estágio já ético é marcado pela estabilidade e pela continuidade, né? O símbolo da vida ética para o Kierkegaard é o matrimônio, que, né, apresenta o dever, a fidelidade. E aí, por último, o estágio religioso. Estou apresentando tudo aqui de maneira bem assim, a grosso modo, tá? O estágio religioso é o salto do estágio ético, né? E com a fé o indivíduo transcende a ética, quer dizer, ele supera, né? Isso devido a uma relação privada com Deus. O indivíduo ele está só perante Deus. Então, com essas ideias básicas, você está preparado para entrar aí, para ler Temor e Tremor. Não é um livro fácil, tá? É um livro complexo, assim, apesar de um livro curto, né? Mas é um livro que exige bastante atenção. O título desse livro, Temor e Tremor, vem da passagem de Filipenses 2, versículos 12 a 13, que fala assim: desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, nesse livro, ele usa como tema central a história do Antigo Testamento, sobre a ordem de Deus a Abraão de sacrificar seu filho Isaque. Então, a obra aí ela é dividida em 3 capítulos, chamados de Problemata ou Problemas, que se referem aos problemas causados pela reação de Abraão à ordem de Deus. Ele usa um pseudônimo aqui, né, como é bastante famoso em vários dos seus livros, e ele analisa, então, essas difíceis exigências da fé, usando o Abraão como exemplo. Tem uma citação aqui que eu quero ler para vocês mostrarem a dificuldade do tema, né? Que é assim: pela minha parte, Kierkegaard está escrevendo, já despendi bastante tempo para aprofundar o sistema hegeliano, e de nenhum modo julgo tê-lo compreendido. Tenho mesmo a ingenuidade de supor que, apesar de todos os meus esforços, se não chego a dominar o seu pensamento, é porque ele mesmo não chega por inteiro a ser claro, né? O Hegel, bastante conhecido aí por não ser muito claro. Sigo todo esse estudo sem dificuldade, muito naturalmente, e a cabeça não se ressente por isso. Kierkegaard continua: mas quando me ponho a refletir sobre Abraão, sinto-me como que aniquilado. Caio a cada instante no paradoxo inaudito que é a substância da sua vida. A cada momento me sinto rechaçado, e apesar do seu apaixonado furor, o pensamento não consegue penetrar este paradoxo nem pela espessura de um cabelo. Para obter uma saída, reteso todos os músculos. Instantaneamente sinto-me paralisado. Então, essa dificuldade que você percebe ao longo do livro de compreender a história de Abraão, compreender essa questão, né, do sacrifício, esse desafio ético, né, isso perpassa toda a obra. Então, os 3 primeiros, um dos primeiros, o primeiro dos 3 problematas aí, em Temor e Tremor, propõe a seguinte questão: há uma suspensão teleológica do ético? Aí o capítulo vai se iniciar com um contraste entre o universal e o individual. Para alguém que defende essa visão, o grande pecado é
agir em contradição com a ética universalmente aceita. Quando alguém age por seus próprios interesses egoístas e desconsidera os deveres universais, né, e tal, e ele age anti-eticamente. As necessidades e desejos individuais, eles são sempre subordinados às exigências da cultura que tal, né, que ele vive. Então, se ele rouba, por exemplo, você dá maior, faz isso, né, porque dá maior, a pessoa que rouba, né, dá maior valor aos seus próprios desejos do que às exigências da cultura, porque não é certo roubar nessa cultura, né? Então, o resultado é tanto imoral quanto ilegal. Veja essas duas coisas, né, estão andando juntos. Então, dito em linguagem filosófica, né, se eu cometo um crime, eu ponho o individual, o meu desejo pessoal, acima do universal, da sociedade, da lei, dos costumes. Então, é totalmente controverso. Tá? Kierkegaard, então, ele vai ressaltar que essa história de Abraão, ela suscita questões complicadas pela concepção de ética que a gente acabou de ver aqui, né? Essa visão de ética, né? do individual e do universal. Então, segundo a ética universal, é errado e ilegal matar alguém, né? Abraão vai lá sacrificar o seu filho. Isso é ilegal e errado, né? Abraão, então, ele está agindo de uma forma eticamente errada dessa perspectiva, né? Então, é como se ele, como um indivíduo, estivesse atropelando a ética universal da comunidade. Mas o Abraão recebe uma revelação de Deus, né? Essa que é a questão, que exige que ele, nessa única ocasião, deixe de lado as regras, as práticas e tradições comuns que governam a ética do seu povo, de não matar seus filhos, né? É isso que o Kierkegaard quer dizer com a frase a suspensão do ético que acontece aqui, né? Então o Abraão, ele recebe uma revelação de Deus que exige que ele ponha de lado as regras e práticas universais e as tradições que governam a ética do seu povo. Para cumprir a ordem de Deus, ele tem que suspender essa ética e agir com base em algo que é maior que ela, né? Maior do que a ética. Então, por isso que o Kierkegaard, ele vai chamar essa suspensão teleológica, né? Pois a ética, ela é suspensa por um telos, quer dizer, por um fim maior, né? Então tem um fim maior nesse teste do Abraão. Então a nossa intuição parece se dividir aqui, né? Quando a gente está lendo, a gente tem essa divisão, assim, é uma crise mesmo, né? Por um lado, a gente concorda com o Hegel, que é errado matar inocentes, ou concorda com não só Hegel, né? Com toda a lei aí, toda a ética que a gente tem, que a gente herda, e que não há, né, maior do que esse universal, do que essa ética universal. Mas também, por outro lado, a gente quer dizer que se deve obedecer à ordem de Deus. Então, assim, parece que as duas coisas estão em contradições. Como é que a gente vai resolver, né? Então, o Kierkegaard, ele não tenta enumerar as razões pelas quais Abraão é justificado a fazer o que faz. Não tem uma resposta pronta. É um livro, assim, que te faz refletir junto, te faz você acompanhar as reflexões. É um livro que traz bastante essa angústia por parte do Kierkegaard, né, com a existência humana, com os limites da fé e tal, né? E é por isso que no terceiro problemata aí, né, ele faz uma análise do silêncio do Abraão, que é muito interessante, né? Então ele fala que o Abraão não tem escolha a não ser manter-se calado sobre as motivações do seu ato, né? Ele fica em silêncio, ele não conta para o filho, não conta para Sara, não conta para ninguém mais, né? E o Kierkegaard fala, seria até errado se ele tentasse convencer as pessoas de que ele estava agindo justamente, né? Porque ele estava só cumprindo uma ordem de Deus, né? Ele não tenta elaborar argumentos desse tipo, porque tudo se reduz a uma questão de fé, né? Algo privado. Então, o Kierkegaard fala que a fé concerne ao indivíduo singular, né? Claro que a linguagem consiste de universais, mas a fé é individual. Então, se o Abraão tentasse articular sua fé verbalmente, ele caberia inevitavelmente descrevendo-a com universais somente, né? E a fé é mais do que isso, tá? Eu até vou fazer um parênteses aqui, né, com relação a essa terceiro problemata, em relação às diferentes edições, né? A gente não tem essa edição que eu falei, que tem em Kindle, né, a versão Kindle, você encontra bem barato na Amazon, e a gente tem uma versão aqui que eu fiquei feliz no primeiro momento de ter essa nova tradução, né,
pela editora aí, da Livraria Família Cristã, porque, né, e numa versão, num valor acessível também, né, ela é de 1923, 2023, ano passado, publicado. Fiquei feliz, né, de ter essa edição, só que, infelizmente, justamente esse terceiro problemata, ele está ausente dessa edição. Eu nunca vi isso, gente, tá? Eu fiquei bem triste disso. Nunca vi uma edição que você corta todo um capítulo, né, de um livro. Eu achei assim um verdadeiro crime. Assim, acho que esse, né, é um crime assim inexplicável, né? Nem Kierkegaard explicaria, ou talvez ele gastaria também. Não demoraria muito, né, para dizer que realmente isso é uma coisa bem errada. Não se faz, né? Eu fiquei bem triste mesmo, porque uma edição mais acessível aí e realmente desaparece todo. Eu não entendo por que fizeram isso, né? Toda essa problemática aí que fala do silêncio, né, do Abraão, análise do silêncio do Abraão, é cortado fora, né? Então, assim, não entendo não entendi por que fizeram isso, tá? Então, recomendo essa edição aqui que eu mencionei, que tem em Kindle da Lebooks, tá? É uma boa tradução. Então, assim, voltando aqui, né, o que vai mostrar aqui que tem uma suspensão da ética, né? O que ele está falando que tem uma suspensão da ética, e o que a história do Abraão está tentando trazer para nós é que o ético não é o estágio supremo da vida, tem limitações no ético, né? Então, aí ele vai falar, né? A fé é expressamente esse paradoxo, que o indivíduo singular seja maior que o universal. Então, tem instâncias em que o indivíduo, segundo Kierkegaard, tem precedência sobre os costumes aceitos à ética universal. Nem todas as ações que são feitas com base na própria individualidade de alguém, ou às custas da ética universal, deveriam ser desconsideradas como se fossem más. Tá? Então a gente vê que tem limites éticos. A gente vê na história, né, da humanidade, às vezes uma ética, por exemplo, utilitarista, até uma ética deontológica, tem seus limites. A gente vê, né, direto isso acontecendo. Então, no desafio os governantes, né, seguem as leis, a gente vê que tem muitas vezes que tem leis injustas, né, por exemplo, defende a escravidão, defende segregação, como nos Estados Unidos, né, Martin Luther King foi lá e, né, olha, superou essa limite da ética moderna, né. Então, assim, para o Kierkegaard, o que fica muito evidente é que a fé, ela é um paradoxo, que ela não pode ser aprendida discursivamente. Então acho que o Kierkegaard, fiquei lendo assim, pensando, acho que o Kierkegaard, ele seria contra os modernos apologetas, né? Chega lá e tem que defender sua fé, apresentar sua fé e dizer você tem que acreditar desse jeito, né? Então acho que ele criticaria isso, né? Inclusive também a fé é uma coisa muito pessoal, né? E também eu acho que quando a gente vai lendo, vai surgindo essas coisas. Então quer dizer que o Kierkegaard aqui ele está defendendo, por exemplo, atos criminosos ou terroristas em nome da fé? Né? Será que ele está dizendo isso? E aqui eu lendo, né, uma interpretação aqui do John Stewart, nesse livro que eu recomendo também, um bom compênio, Soren Kierkegaard, Subjetividade, Ironia e a Crise da Modernidade. Então John Stewart, né, um professor especialista nisso na Universidade de Harvard, vai falar, né, algumas coisas sobre isso. Tem umas análises muito interessantes, né? Ele fala assim que o assassino diz que Deus lhe mandou matar alguém, e a razão da sua declaração é explicar a sua ação e defendê-la. Mas, na perspectiva de Kierkegaard, isso é um mal entendido. Não se pode usar a ideia de que se recebeu uma revelação de Deus e de que se age pela vontade dele como defesa das próprias ações, né? O Kierkegaard, ele fala que, ao tentar comunicar essa convicção, mostra que realmente não entendeu a natureza da fé, né? Porque para o Kierkegaard, a fé, ela não é objetiva e discursiva, nem comunicável dessa forma, né? Então por isso que tem essa diferença, né, do assassino terrorista que tenta justificar suas ações baseando-se nas razões, né, argumentos aí e tal da fé. Então o discurso aqui, o que o Kierkegaard está falando sobre Abraão, né, é que o Abraão não teve nenhum propósito ao seguir essa determinação de matar o seu filho Isaac. Diferente de, né, por exemplo, um assassino ou um terrorista, né, que está fazendo ali, eu quero lutar contra a sociedade, a ordem política corrupta, injusta e tal. Não, o Abraão não fez isso,
né? O objetivo de Abraão era independente de todos os interesses e vantagens humanos. Ele não teria nenhum objetivo, pelo contrário, né? O interesse dele estava em jogo, porque ele tinha tido uma promessa de Deus de que ele seria pai de nações, né? E se ele matar o filho dele, que seria o filho, né, ali dessa promessa, acabaria com tudo isso, né? Então é bem contrário ao que seria uma motivação, às vezes, que você tem de líderes que colocam, né, a religião instrumentalizada, né? Bem diferente disso, né? Então, o Kierkegaard deixa bem claro, assim, ao contrastar, inclusive, o caso de Abraão com outros casos famosos na história, né? Na história da mitologia, inclusive, né? O Kierkegaard coloca lá, por exemplo, o sacrifício que o Agamenon fez de sua filha Efigênia para que corresse tudo bem a expedição que os gregos estavam organizando contra a Troia. Então esse sacrifício foi em busca desse bem maior, né? Só que não tem nenhuma consideração utilitarista aqui na ação do Abraão, né? O que ele está dizendo, né? Então, quando o Abraão vai sacrificar o seu filho, ele não espera ter um objetivo concreto, né? De ter uma campanha militar favorecida ou melhoramento da sociedade, né? A ação dele não serve a uma finalidade maior, mas ela é executada, Kierkegaard diz, simplesmente para obedecer ao comando de Deus. Claro que tudo isso, resumi aqui, né, mais ou menos a obra, as coisas que me inquietaram, claro que tudo isso levanta questões muito importantes sobre os limites da liberdade religiosa, né, mas o Kierkegaard não vai resolver aqui, né, e eu acho que a gente não resolveu, é uma questão em aberto aí, né, mas eu acho que o convite do Kierkegaard é você parar e refletir, né? Eu acho que não só nesse livro, em várias obras, como ele é um cara assim do existencialismo, é um dos precursores do existencialismo, ele nos faz pensar sobre a existência humana e nos faz refletir, ponderar mais, coisas que às vezes a gente passa, né, batido nas nossas leituras, inclusive nas nossas leituras bíblicas, né? A gente passa e não para pensar, refletir. O que o Abraão estava pensando? O que o Abraão estava refletindo nesse momento? O que passava na cabeça dele? Como que seria eu? O que eu faria no lugar de Abraão, né? Com certeza a gente não agiria de uma maneira muito melhor do que Abraão. Abraão foi, por isso que ele é, né, colocado como pai da fé, né? Porque ele foi ali, né, e aceitou, né, o teste da fé, passou nessa prova, né? Então, acho que esse é o convite desse grande livro, né? Temor e Tremor. Aí é um livro que a gente precisa reler, a gente precisa voltar a ele, né, porque é um livro realmente não é fácil. Eu acho que não é fácil até pela questão existencial que está nele, né, não só pela escrita do Kierkegaard, por ser também uma escrita, uma forma de filosófica bastante profunda, mas também pelo impacto existencial que nos dá, né, um soco realmente no estômago da gente ficar refletindo sobre isso, como seria nós nos colocando no lugar de Abraão. Tá? Então fica o convite para você ler essa grande obra do Kierkegaard, Temor e Tremor. Como eu disse, né, recomendo essa edição da Lebooks, editora, acho que é uma boa edição aí, acessível, barata, né, e uma tradução boa. Se você tiver indicações de outra edição, coloca aí nos comentários também, mas fica aqui meu convite, então, para você se maravilhar e ficar, né, pensativo, reflexivo frente a essa obra aí do Kierkegaard, Temor e Tremor.